Manutenção mecânica, lubrificação. O que é a lubrificação? A lubrificação é uma operação que consiste em introduzir uma substância apropriada entre superfícies sólidas que estejam em contato entre si e que executam movimentos relativos. Essa substância apropriada normalmente é um óleo ou uma graxa, que impede o contato direto entre as superfícies sólidas. As funções da lubrificação. A primeira função da lubrificação é diminuir o atrito, através da criação de uma película de óleo ou de um lubrificante separando as partes metálicas. Se há redução no coeficiente de atrito, também há redução da temperatura e a redução do desgaste. A redução da temperatura também pode ocorrer pela troca térmica que acontece entre o fluido que passa pela região de contato entre as superfícies metálicas. Mas dependendo do tipo de lubrificação, essa troca de temperatura pode ser mais ou menos. Dependendo do aditivo que o lubrificante contém, pode também se ter uma redução da corrosão e também pode-se ter uma redução da vibração e ruídos. Tipos de lubrificantes. Existe o lubrificante gasoso, no caso o ar comprimido. Há um exemplo aqui do lado de uma máquina tridimensional de medidas, onde há a formação de uma bolsa de ar, um colchão de ar que separa as partes metálicas durante o deslocamento desse suporte de medição. Os lubrificantes líquidos, que são os mais conhecidos, a água pode ser um lubrificante, mas o mais utilizado tipo de lubrificante líquido são os óleos. Os semissólidos, no caso, as graxas, e no caso dos lubrificantes sólidos, como a grafita, o talco e a mica. Há também o desenvolvimento de novos materiais que são materiais autolubrificantes. Tipos de óleo quanto à sua origem. Óleos minerais são substâncias obtidas a partir do petróleo e, de acordo com sua estrutura molecular, são classificadas em óleos parafínicos ou óleos naftênicos. Óleos vegetais são extraídos de sementes da soja, do girassol, do milho, do algodão, do arroz, da mamona, da oiticica, do babaçu e etc. Óleos animais são extraídos de animais como a baleia, o bacalhau, a capivara, o leitão e etc. Óleos sintéticos são produzidos em indústrias químicas que utilizam substâncias orgânicas e inorgânicas para fabricá-los. Essas substâncias podem ser o silicone, ésteres, resina e glicerina. Nas máquinas e equipamentos são utilizados pelo menos os óleos minerais e os óleos sintéticos ou óleos semissintéticos, que são uma mistura entre os óleos minerais com óleos sintéticos. Qual a diferença? Basicamente é a durabilidade e o custo dos óleos minerais em relação aos óleos sintéticos. Os óleos minerais são mais baratos que os óleos sintéticos, mas a durabilidade dos óleos minerais é menor do que a durabilidade dos óleos sintéticos. Um óleo sintético pode durar 2, 3 ou 5 vezes mais que um óleo mineral. Em relação à hora de funcionamento de uma máquina, os óleos minerais têm uma durabilidade de 3.000 horas. No caso, para óleos sintéticos, essa durabilidade se estende para 6.000 horas, 9.000 horas até 13.000 horas. A troca num sistema de circulação de óleo para óleos minerais, 3 anos, e para óleos sintéticos, chegando a 5 ou 6 anos. Então, uma questão de análise, uma questão de fornecimento, uma questão de plano de manutenção, uma questão também de custo na hora das escolhas de óleos minerais e óleos sintéticos. Você prefere mais os óleos sintéticos, principalmente na linha automotiva,
pois os óleos sintéticos eles apresentam uma característica mais estável, mais constante no seu óleo, as propriedades químicas se mantêm num lote grande na fabricação dos óleos sintéticos. No caso dos óleos minerais, não é tão fácil o controle e a manutenção das características do óleo em toda a quantidade de óleo produzida. E algumas impurezas sempre fica no processo de produção do óleo mineral. Então, é a preferência, principalmente para os novos motores, são dos óleos sintéticos. Característica dos óleos. Uma das características mais importantes do óleo é a sua viscosidade. A viscosidade é a resistência ao escoamento oferecido pelo óleo. A viscosidade é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Por isso, depois se comentará também sobre a escolha do lubrificante em função da temperatura, pois a temperatura de operação aumentando diminui a viscosidade. É importante que se estabeleça uma faixa de temperatura de operação ou se utilize um óleo específico para dada temperatura. O ensaio da viscosidade é efetuado em aparelhos denominados viscosímetros. Os viscosímetros mais utilizados são o Seibold, o Engler, o Redwood e o Ostwald. Índice de viscosidade. Mostra como varia a viscosidade de um óleo conforme as variações de temperatura. Os óleos minerais parafínicos são os que apresentam menor variação da viscosidade quando varia a temperatura, e por isso possuem índice de viscosidades mais elevados que os naftênicos. Densidade relativa. Relação entre a densidade do óleo a 20 graus Celsius e a densidade da água a 4 graus Celsius, ou a relação entre a densidade do óleo a 60 graus Fahrenheit e a densidade da água a 60 graus Fahrenheit. Ponto de fulgor. Flash point. Temperatura mínima a qual pode inflamar-se o vapor de óleo, no mínimo, durante 5 segundos. O ponto de fulgor é um dado importante para que se lide com óleos que trabalham em altas temperaturas. Ponto de combustão. Temperatura mínima em que se sustenta a queima do óleo. Ponto mínimo de fluidez. Temperatura mínima em que ocorre o escoamento do óleo por gravidade. O ponto de mínima fluidez é um dado importante quando se lida com óleos que trabalham em baixas temperaturas. Resíduo de carvão. Resíduos sólidos que permanecem após a destilação destrutiva do óleo. Como propriedade, então, mais importante e característica do óleo é a viscosidade. Viscosidade, então, é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Ou seja, quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade com que o fluido se movimenta. Aqui no caso há um exemplo de diversos óleos com diversas viscosidades, sendo que esse aqui tem menor viscosidade e esse aqui com maior viscosidade. Todos eles colocados nesse suporte onde começam a escoar ao mesmo tempo, e percebe-se que o de menor viscosidade escoa mais, ou seja, o reservatório aqui já está um pouco mais cheio do que esse último, por exemplo, que tem uma viscosidade maior. Então a viscosidade de fato mostra a resistência que o fluido tem ao escoamento. E essa resistência, essa propriedade física, ela é muito importante ao ser selecionado um óleo, pois o projeto de algumas máquinas, mancais, sistemas de engrenamento foram realizados através da informação dessa viscosidade. As folgas entre as partes da máquina que vão ser lubrificadas estão de acordo com essa viscosidade. Uma folga muito pequena, utilizando um óleo com viscosidade muito grande, pode interferir na lubrificação. Então é muito importante se obedecer os manuais técnicos. É importante conhecer
um pouco melhor sobre a viscosidade para se entender sobre a sua unidade. A viscosidade, como sendo fisicamente expressa como uma resistência que o fluido oferece ao seu cisalhamento, pode ser analisada de forma matemática observando esse diagrama de velocidade. Esse diagrama de velocidade entre duas placas, uma placa inferior fixa e uma placa superior com um movimento com uma velocidade u, ou mesmo o fluido se movimentando com uma velocidade u na parte superior, distanciada da parte inferior por uma altura h. A velocidade do fluido em contato com a parte fixa é zero e se distribui de forma linear até a velocidade u, que está aqui na parte superior. Esse gradiente de velocidade mostra uma variação de velocidade u em relação à altura h, que pode então ser expresso pelo gradiente de velocidade du sobre dy, da mesma forma como sendo u a velocidade total maior, velocidade máxima, dividido pela altura h, a distância entre as placas. Já que viscosidade é uma resistência ao cisalhamento, a tensão pode ser expressa como uma força sobre a área, e da mesma forma pode-se estabelecer uma relação que a tensão também pode ser expressa pela deformação cisalhante que está acontecendo, vezes a sua resistência ao cisalhamento. Então, no caso, eta, a letra grega aqui utilizada, representa a viscosidade dinâmica. Então, a viscosidade dinâmica, ou no caso também viscosidade absoluta, é a razão entre a tensão cisalhante aplicada, tal, e a taxa de deformação, du sobre dy. Muitas vezes nos catálogos, nas grades de viscosidade dos fluidos, é informada a viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática ela é representada pela letra grega ni. Dessa forma, viscosidade cinemática é igual à viscosidade absoluta sobre a densidade do fluido. Nesse caso, ni é igual a eta sobre ρ. Eta sendo a viscosidade absoluta e ρ a densidade específica do fluido. Para óleos minerais, a densidade varia ligeiramente com o tipo de óleo e com a respectiva temperatura, numa gama de 850 a 900 kg por metro cúbico. Quais são as unidades no sistema internacional e no sistema CGS, que é centímetro grama segundo, da viscosidade dinâmica e da viscosidade cinemática? Da viscosidade dinâmica no sistema CGS é dado por Dini vezes segundo sobre centímetro ao quadrado. Isso é igual a Poisse. 1 sobre 100 Poisse é igual a 1 centipoisse. A viscosidade cinemática para o sistema de centímetro grama segundo é dado por centímetro ao quadrado sobre segundo, isso equivale à unidade Stoke, ST. 1 sobre 100 Stoke é igual a 1 centistoke, representado por CST. No sistema internacional, onde a unidade de medida é dada em metro, e não em centímetro, se estabelece a viscosidade dinâmica como sendo Newton vezes segundo sobre metro ao quadrado, isso equivale a Pascal vezes segundo. E no caso da viscosidade cinemática, metro ao quadrado sobre segundo. Conversão. No caso, 1 centistoke é igual a 10 na menos 6 metro ao quadrado por segundo. Existem algumas classificações dos óleos utilizados para lubrificação
de máquinas, de motores, de engrenagens, e essas classificações obedecem às leis internacionais de padronização. Uma das leis de classificação internacional é a partir das normas ISO, que é da International Organization for Standardization. Essa classificação propõe um nome do óleo a partir da inicial ISO VG, e o número que vem posteriormente está associado à viscosidade do óleo a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, o ISO VG2 apresenta uma viscosidade média cinemática 2,2 centistoke. É claro que essa viscosidade pode variar de 1,98, valor mínimo, a 2,42 centistoke, valor máximo. No caso de um ISO VG 15, a viscosidade é 15 centistoke, pode variar do intervalo de 13,5 a 16,5 centistoke e ainda vai ser considerado um óleo ISO VG 15. Os óleos VG100 ou 150 muitas vezes são empregados nos compressores de ar ou nos sistemas hidráulicos. Viscosidade média nominal em centistoke é praticamente o valor da medida da viscosidade a 40 graus Celsius, podendo variar, por exemplo, do ISO VG100 de 90 a 110. Uma outra classificação muito utilizada, principalmente nos óleos utilizados em motores, e a inscrição é bastante vinculada nas embalagens dos óleos comercializados, é a classificação da SAE, Society of Automotive Engineers, Sociedade dos Engenheiros Automotivos ou da Mobilidade, SAE ou SAE. A grade de óleos da SAE apresenta os óleos monoviscosos e os óleos multiviscosos. Os óleos monoviscosos são identificados a partir de um número e os multiviscosos a partir de um número, a letra W e outro número. Vamos comentar sobre os óleos monoviscosos que a SAE classifica. A princípio, a letra W utilizada na classificação dos óleos SAE tem a ver com a palavra winter, que quer dizer inverno e começa com a letra W. Portanto, os óleos que têm a letra W são indicados para temperaturas muito baixas, temperaturas ambientes. Então, no caso de uma operação de uma temperatura muito baixa, por exemplo, menos 25 graus, a máquina ainda não está em operação, ou seja, ainda não aumentou um pouco a sua temperatura, né? A maioria das máquinas em funcionamento aumenta a temperatura, mas durante a partida, no início, é importante que um óleo flua, né? Tenha um índice de fluidez maior. Portanto, é garantida essa fluidez se nós utilizarmos um óleo SAE 10W para uma temperatura lá, por exemplo, de menos 20 graus a temperatura ambiente. Se nós usarmos um óleo SAE 30, por exemplo, não é garantida essa fluidez. Esse óleo não vai fluir, não vai conseguir passar pelos canais de lubrificação da máquina. Assim tem então classificação SAE 10W, SAE 20W. E pode haver então as classificações SAE 30 ou SAE 40, que é vinculado a altas temperaturas ambientes, né? Temperaturas ambientes que variam aí de menos 5 a 35 graus para uma classificação SAE 30, e para a classificação do óleo SAE 40 é assegurada aí uma fluidez entre 10 graus Celsius a temperatura ambiente até 45 graus a temperatura ambiente. Então, não é como a classificação ISO, que o número indica a viscosidade do óleo a temperatura de 40 graus. Nesse caso, esses números não representam a viscosidade do óleo. No caso dos óleos multiviscosos,
Eles foram adaptados para que o range de temperatura ambiente seja maior, para se operar tanto em condições frio e tanto em condições quente, para baixas e altas temperaturas. Portanto, esses óleos multiviscosos recebem uma classificação SAI 10, W30, por exemplo, são duas numerações. Esses óleos multiviscosos, eles têm base ou mineral, ou uma base semissintética, ou mesmo apenas sintético. A utilização desses óleos multiviscosos ajuda muito durante a partida, por exemplo, do motor a combustão em temperaturas baixas, em baixas temperaturas. Há uma dificuldade, do óleo ser jogado, o óleo fluir, dentro do motor. Com esses óleos multiviscosos, esse problema de baixa temperatura durante a partida foi minimizado. Então, a seleção desses óleos também depende da indicação dos fabricantes. Aqui é possível ver a grade de viscosidade de óleos pela classificação SAI. Então, aqui no caso, na unidade inglesa da viscosidade absoluta é dado por microrreinos, aqui é a tabela, e a temperatura em Fahrenheit. E na outra tabela, nós no sistema internacional, com a temperatura em graus Celsius, e no caso a viscosidade absoluta em milipascal vezes segundo. Às vezes é importante já usar essa tabela ou essa tabela, mas é possível se fazer a conversão das viscosidades. No caso da especificação da viscosidade, por exemplo, para um óleo SAI 70 a uma temperatura de 210 graus Fahrenheit, que equivale a aproximadamente 100 graus Celsius, estaria mais ou menos aqui, o 210, nós traçamos uma linha vertical até encontrar a linha aqui diagonal que indica o tipo de óleo. Por exemplo, a classificação SAI 70 é a última linha aqui em cima. Encontrou a linha, a gente traça uma linha na horizontal para encontrar o valor da viscosidade. Aqui no caso é 3,2 microrreinos, viscosidade absoluta ou dinâmica. No mesmo caso, se a gente quiser já observar nessa tabela a viscosidade do óleo para uma temperatura de 100 graus Celsius, então para um óleo SAI 70, essa viscosidade vindo para a esquerda aqui é de 2,2 milipascal vezes segundo. Nessa tabela é possível ver outras classificações e a equivalência entre as classificações. Nós conseguimos ver nessa tabela a classificação de óleo SAI para engrenagem, a classificação de óleo SAI para motores, a classificação de óleo segundo uma norma AGMA, que é American Gear Manufacturing Association, Associação dos Fabricantes de Engrenagens Americano, que traz aqui a indicação dos óleos também com a numeração 8A, 8 até 1, a norma ISO de classificação e traz também uma classificação 1000L, que se refere à classificação dos óleos militares. No lado esquerdo a gente vai ver a viscosidade em microrreinos e no lado direito a viscosidade absoluta também em centipoise. Fazendo o mesmo exemplo, determinar a viscosidade do óleo, por exemplo, um SAI 70 para uma temperatura de 100 graus Fahrenheit. Então a gente estica aqui uma linha na vertical até encontrar a linha que se refere ao óleo SAI 70, que é essa linha aqui. Nessa mesma linha 70, a gente percebe que há uma equivalência com o óleo SAI engrenagem Gear 140, tanto para classificação SAE ou SAI ou a classificação AGMA. Existe também uma equivalência com o óleo ISO VG 460. O que vai mudar não é a viscosidade vai ser a mesma para todos esses óleos a essa temperatura de 100 graus, mas vai mudar alguma relação com aditivos conforme é o fabricante
e conforme a especificação. No caso aqui da escolha, né, do óleo SAI 70, que é equivalente aos outros óleos como a gente já viu, a viscosidade vindo aqui para a esquerda vai ser próximo de 60 microrayons. Ou vindo aqui para a direita, a viscosidade desse óleo SAI 70 seria uma viscosidade vinculada aqui ao sistema internacional próxima a 400 centipós. Nessa tabela, nessa imagem é possível se observar os óleos multiviscosos da classificação SAI, o 0W30, o 5W30, o 10W30, o 15W40 e o 20W50. Esses óleos, o 0W30, o 5W30 até o 10W30 são utilizados nos motores automotivos que a gente tem por aí. Perceba que o óleo já fluiu praticamente tudo, né, saindo do recipiente superior para o recipiente inferior, escoou quase todo o conteúdo do 0W30. O do 5W30 ainda está escoando, né? O 10W30 escoando um pouquinho menos, o 15W40 está tentando escoar, né, com uma certa dificuldade, e o 20W50 nem saiu do recipiente. Então esse óleo ele tem uma viscosidade maior, principalmente para a temperatura ambiente. Então dificilmente ao acionar um motor, esse óleo iria escoar na temperatura ambiente com mais facilidade. Então é o óleo mais grosso, assim a gente chama popularmente. As graxas são óleos misturados com sabões espessantes, cuja finalidade é formar um lubrificante mais espesso e aderente, utilizado onde os líquidos não podem ser supridos ou retidos pelas superfícies. Então, a graxa seria o óleo dentro desse sabão, e quando esse sabão ele é pressionado, né, em operação, é liberado o lubrificante. Uma vez cessada a carga, esse lubrificante, óleo, volta para esse espessante. Nós podemos imaginar uma esponja, né, seria o espessante, e essa esponja retém então o óleo. Uma vez comprimida, uma vez pressionada essa esponja, ela libera o óleo para a lubrificação das partes da máquina, e depois esse óleo volta para essa esponja, para esse espessante. Existem diversos tipos de espessantes. Então o óleo a gente já conheceu as características principais, estão relacionados principalmente com a viscosidade e o tipo do óleo, se ele é um óleo sintético, semissintético, multiviscoso ou não. E no caso da graxa, esse óleo então vai conter essa propriedade, a viscosidade principalmente, e o espessante, né, o que contém o óleo, no caso da graxa, o espessante, ele pode ser a base de alumínio, é uma graxa macia, quase sempre filamentosa, resiste à água, boa estabilidade estrutural quando em uso, pode trabalhar em temperaturas de até 71 graus. É utilizado em mancais de rolamento de baixa velocidade e em chassis. Graxa à base de cálcio. Vaselinada, resistente à água, boa estabilidade estrutural quando em uso, deixa-se aplicar facilmente com pistola, pode trabalhar em temperaturas de até 77 graus e é aplicada em chassis e em bombas d'água. Graxas à base de sódio, geralmente fibrosa, em geral não resiste à água, boa estabilidade estrutural quando em uso. Pode trabalhar em ambientes com temperaturas de até 150 graus. É aplicada em mancais de rolamento, mancais de roda, juntas universais e etc. Graxas à base de lítio, vaselinada, boa estabilidade estrutural quando em uso, resistente à água, pode trabalhar em temperaturas de até 150 graus Celsius e é utilizada em veículos automotivos e na aviação. Graxas à base de bário,
Características gerais semelhantes às graxas à base de lítio. Graxa mista é constituída por uma mistura de sabões. Assim, temos graxa mista à base de sódio e de cálcio, de sódio, alumínio e etc. Então, é a partir do espessante que a gente pode também escolher o tipo de graxa. Veja que é muito importante saber qual é a condição que a graxa será aplicada, a condição de uso, a condição ambiental, se vai ter a presença de água ou não, pois nós temos graxas que são resistentes à água e outros não. E a temperatura, por exemplo, uma graxa de sódio, ela resiste até 150 graus, mas não é resistente à água. No caso, até uma temperatura de 150 graus, a graxa recomendada seria a base de lítio. E assim também tem os custos de cada tipo de espessante, fazendo a gente selecionar um tipo específico de graxa para uma dada situação. Existe um teste de consistência da graxa que vai definir também uma outra importante propriedade desse lubrificante, que seria a consistência. As graxas estão divididas em vários graus de consistência de acordo com o NLGI, a National Lubricating Grazing Institute. Graxas com consistências alta, ou seja, graxas rígidas, recebem graus da NLGI altos, enquanto as que têm baixa consistência, isto é, graxas macia, recebem graus NLGI baixos. Aqui a gente consegue observar um teste, uma representação de um teste de consistência da graxa, onde um cone é pressionado sobre uma graxa e esse cone tem uma certa penetração nessa graxa. Então, o valor dessa penetração vai indicar uma classe de graxa, que pode ser classe NGL, NLG1, NLG3 e assim por diante. Percebam que a graxa de menor consistência, teve uma profundidade desse cone maior, então recebeu um grau de consistência 1, e quando o grau de profundidade do cone, essa dimensão foi menor, o grau de consistência foi 3. Grau de consistência da graxa a partir da norma DIN 51818. Então tem os graus NLGI 000, 000, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As graxas de grau 0 são graxas fluídas, a de grau 1 até 4 são graxas macias e a 5 e 6 são graxas duras. A aplicação das graxas fluídas em sistemas de lubrificação centralizada, lubrificação de caixas de engrenagens, graxas macias, mancais de deslizamento, mancais de rolamento e bombas d'água. Graxas duras são graxas de vedação, graxas de bloqueio. Aqui a gente pode observar uma tabela técnica para dois tipos de graxa, onde se vê aqui quais são as características de uma graxa. Duas graxas comerciais SH100 e a Arapen RB320, ambas graxas utilizadas em mancais de rolamento. Uma das graxas possui um grau NLGI2, a outra 1,5, pela equivalência de normas também. Tipo de espessante. No caso da SH100 é um lítio e cálcio, e do Arapen é um complexo de lítio. A cor visual, para essa graxa, a SH100 um vermelho, e no caso da graxa Arapen é um âmbar claro. No caso do teste de penetração, pela norma ASTM, é 25 graus, nós temos uma penetração 280 para a SH100 e 305 para a Arapen. Ponta de gota, que é uma alteração no caso das características da graxa, até 265 graus Celsius, para a graxa SH100 e para a Arapen RB320 até 180 graus. O óleo base das graxas SH100 é o ISO VG100 e do Arapen RB320 é o SAI 15W40.
Então, a viscosidade do óleo a 40 graus Celsius em centistoke. Nesse caso, a graxa SH100 apresenta uma viscosidade de 100 centistoke e a graxa Arapen para a mesma temperatura em 40 graus Celsius, essa viscosidade é um pouquinho maior, é 110 centistoke. No caso do aumento da temperatura, para 100 graus Celsius, da graxa SH100 vai para 10 centistoke e para a graxa Arapen vai para 14,7 centistoke. É essa tabela técnica que nós precisamos observar na seleção de um tipo de graxa, pois a cor da graxa não define a qualidade da graxa. Se ouve falar muito da graxa azul para rolamento, graxa vermelha, graxa amarela, graxa verde, graxa branca, mas na verdade não é a cor da graxa que define qual graxa deve ser utilizada. A cor da graxa é simplesmente comercial, onde um fabricante utiliza a cor para diferenciar os seus produtos. Pode-se ter uma ideia do tipo de graxa a partir da cor? Pode, mas a gente vai ver aqui nesse quadro, esse quadro traz duas marcas diferentes de graxa e conforme os espessantes utilizados nessa graxa. Por exemplo, uma graxa que tem um espessante complexo de alumínio da marca A tem graxa que tem cor branca e outra acinzentada. Da marca B, ela traz um complexo de alumínio a cor branca. O sulfonato de cálcio, como sendo um espessante. Da marca A cor da graxa é bege. E da marca B tem graxa bege e cinza que contém o mesmo espessante. Complexo de lítio. Da marca A cor é âmbar e da marca B é âmbar. Então, no caso desse tipo de graxa de complexo de lítio, as duas têm a mesma cor, As duas graxas aí têm a mesma cor, da marca A e da marca B. O âmbar é muito parecido com esse amarelo, Lítio com molibdênio, sendo o espessante, na marca A, a cor é acinzentada. Da marca B é o azul escuro e o cinza. Um espessante de lítio. Para a marca A tem graxa na cor âmbar, na cor verde e na cor vermelha. No caso da marca B, aqui tem o espessante em lítio marrom ou preto. O espessante de poliureia, na marca A apresenta cor verde ou vermelha e na marca B tem graxa azul, verde ou gelo com o mesmo espessante. Argila como espessante, uma cor dourada da marca A e no caso da marca B ela se apresenta na cor verde, cinza ou bege. Então vejam como a cor da graxa não diz muita coisa em relação a ela, pois dependendo do fabricante pode-se ter cores diferentes, inclusive da mesma marca. Então, na hora de escolher um lubrificante, graxa, é muito importante identificar as propriedades da graxa a partir dessa tabela técnica, onde o grau de consistência é muito importante, o tipo de espessante é muito importante, porque tem a ver com as condições de uso, temperatura de utilização, se é um ambiente que vai conter água, se não vai, e também a viscosidade do óleo base que compõe essa graxa, e também a temperatura máxima de trabalho dessa graxa. São as características técnicas do tipo da graxa, nada a ver com a cor. A cor serve para diferenciar, sim, uma graxa da outra, serve para você até não misturar as graxas, mas não para selecionar um tipo de graxa, principalmente se for de fabricantes diferentes. Lubrificantes sólidos. A utilização de sólidos como lubrificantes é recomendada para serviços em condições especiais, sobretudo aquelas em que as partes a lubrificar estão submetidas a pressões ou temperaturas elevadas, ou se encontram sob a ação de cargas intermitentes ou em meios agressivos. Os meios agressivos são comuns nas refinarias de petróleo, nas indústrias químicas e petroquímicas. Há exemplos aqui de spray
de graxa em grafite. E no caso de graxa sólida, há desenvolvimento de materiais autolubrificantes na base de polímeros, já utilizados aí nas gaiolas dos rolamentos. Então não é necessária adição de óleo lubrificante nem graxa, o próprio material sólido aí que envolve os elementos rolantes do rolamento, ele é autolubrificante. A possibilidade de se colocar aditivos ou, no caso de alguns óleos ou graxas, apresentam esses aditivos. O que são os aditivos? Os aditivos são substâncias que entram na formação de óleos e graxas para conferir-lhes certas propriedades. A presença de aditivos em lubrificantes tem os seguintes objetivos: melhorar as características de proteção contra o desgaste e atuação em trabalho sob condições de pressão severas, aumentar a resistência à oxidação e corrosão, aumentar a atividade dispersante de detergentes nos lubrificantes, aumentar a adesividade e aumentar o índice de viscosidade. Nós já tratamos sobre os tipos de lubrificação na disciplina de elementos de máquina, mas vale a pena a gente relembrar. Como a gente viu, a lubrificação tem uma função importante, que é separar as partes que estão em contato e em movimento relativo. Isso para diminuir o atrito, diminuir a temperatura e diminuir aí o desgaste das peças envolvidas. Acontece que essa lubrificação existente entre as partes, ela tem algumas características. Ela pode ser uma lubrificação onde se tem uma película, um filme de óleo. Separando totalmente as partes metálicas, essa seria a melhor lubrificação, né? Mas ela não acontece em todo o tempo, em todos os tipos de máquina, e depende muito do projeto da máquina. Então é muito importante se entender qual é o tipo de lubrificação que a máquina precisa ou necessita. Por exemplo, no motor a combustão, internamente, o projeto como um todo foi que haja uma lubrificação hidrodinâmica, ou seja, uma formação de um filme, de uma película de óleo separando totalmente as partes durante toda a operação da máquina. Então aí se estipulou dimensões, folgas, viscosidade do óleo certinho para tal temperatura. Uma vez não obedecendo alguma dessas características, não vai haver a formação desse filme de óleo. Ele vai se romper. Se o óleo for muito viscoso para uma folga muito pequena, né, não vai haver a formação do filme de óleo, ou vai haver o rompimento, ou vai haver um aquecimento muito grande das partes, e aí muda a viscosidade do óleo. Enfim, é muito importante a gente saber qual o tipo de lubrificação que a gente vai ter na máquina, para depois se determinar também qual é o tipo de lubrificante e qual é a viscosidade dele. E tudo isso às vezes está relatado num manual técnico da máquina. Então existe uma lubrificação de camada limite, onde há uma presença de lubrificante entre as superfícies da peça, mas por a peça apresentarem uma certa rugosidade e esse óleo não é em quantidade suficiente, não apresenta características suficientes para que se tenha uma formação de uma película, um filme de óleo, há um contato entre as partes metálicas ainda, então há uma camada limite. Então há máquinas que necessitam apenas desse tipo de lubrificação. No caso, há uma possibilidade de haver uma lubrificação mista, que há a formação do filme de óleo por um momento, né? E essa película de óleo ela acaba se rompendo aí em alguns intervalos, né? Há pequenos contatos da máquina, não é um contato total da superfície, apenas de algumas saliências entrando em contato, rompendo o filme de óleo. Então esse é um tipo de lubrificação mista. No caso da lubrificação hidrodinâmica, é aquela lubrificação que vai acontecer pelo movimento relativo entre as partes. Essa lubrificação ela acontece pelo movimento, né, das partes, forçando o óleo a entrar aí
numa espécie de funil, seja isso num eixo, seja isso numa superfície plana que vai ter uma condição de inclinação suficiente para gerar uma entrada maior do que a saída, então o óleo é forçado a entrar e sair para uma área menor, e isso gera um campo de pressão separando as partes. Essas partes estão separadas então por uma película de óleo, um filme de óleo, capaz de reduzir drasticamente o coeficiente de atrito dessas superfícies, né, levando aí a um coeficiente de atrito muito baixo. Para que ocorra a lubrificação hidrodinâmica, muitos parâmetros precisam ser obedecidos, né, a rotação, a carga, as folgas e principalmente as características do óleo lubrificante, a sua viscosidade. Depois de se determinar qual o tipo de lubrificação que é necessário para a sua máquina ou qual a lubrificação exigida por cada tipo de máquina, seja ela uma camada limite, uma lubrificação mista, uma lubrificação hidrodinâmica, é importante se estabelecer qual o sistema de lubrificação que vai suprir a quantidade de óleo necessária para manter essa lubrificação. Por exemplo, se for uma lubrificação hidrodinâmica, o fluxo e a quantidade de óleo armazenada ou distribuída ao redor da máquina deve ser maior, então pode ser que essa lubrificação exige em que a peça ou mancal esteja submerso no óleo. Para uma lubrificação mista ou uma camada limite, basta apenas uma lubrificação que pode ser através de gotas ou uma lubrificação intermitente ao longo da máquina ou ao longo de pontos onde se exige essa lubrificação. Então vamos ver alguns tipos de sistemas de lubrificação. A lubrificação ela pode acontecer por gravidade, por capilaridade, por salpico, por imersão, por circulação e uma lubrificação forçada que é chamada de perda. A lubrificação por gravidade é conhecida também como a lubrificação manual. Consiste em um processo que pode ser realizado por almotolias, com copo com vareta ou agulha ou com o uso de um copo tipo conta-gotas. Por não apresentar uma camada lubrificante uniforme, ela não é considerada tão eficiente como a automática, por exemplo. Então, nesse caso de lubrificação, você vai lá e coloca a lubrificação com algum dispositivo ou mesmo pode ter um copo, né, com uma agulha fazendo uma contagem dessa gota da lubrificação como se fosse uma lubrificação meio que automática. A lubrificação por capilaridade. A lubrificação por capilaridade pode ser feita por dois sistemas. Um deles utiliza um dispositivo chamado copo com mecha, no qual o fluido lubrificante passa por um pavio que fica embebido de óleo. De modo capilar, o óleo flui pela almofada ou estopa em direção à peça. Aqui é um exemplo de um platinado distribuidor também, né, colocado nos motores a combustão sem ignição eletrônica. Esse sistema é responsável, né, por produzir a centelha, a faísca, e distribuir a faísca em cada vela, né? Depois daqui vai por uma bobina onde amplia a corrente e a tensão dessa faísca e depois se coloca lá nos eletrodos que são as velas que estão no motor a combustão. Então, esse platinado ele tem um came e com ressalto, fazendo com que uma peça de platina aqui na extremidade, por isso platinado, abastecido aí por uma corrente elétrica, aqui tem um capacitor, acaba gerando uma faísca a cada volta desse sistema. Por exemplo, se é um motor 4 cilindros, vai ter 4 ressaltos na base desse platinado. Cada vez que isso aqui dá uma volta, gera 4 faíscas aqui. Esse eixo do platinado está ligado lá com o eixo virabrequim. Então, a produção da faísca é gerada com sincronismo com o funcionamento dos pistões, onde a faísca é colocada num ponto ótimo, né, da ignição, no caso do motor. E aqui dentro existe um feltro
onde se coloca um pouquinho de óleo e esse feltro mantém lubrificado as partes internas aqui desse eixo, inclusive uma parte aqui desse came. É uma espécie de estopa, de esponja ou feltro que mantém a lubrificação no ponto onde ela é necessária. E também impede, né, a entrada de partículas, de sujeira, pois serve como um filtro. A lubrificação por salpico, muito utilizada em motores, onde se utiliza um dispersor de óleo lubrificante para lubrificar as peças. Aqui é um exemplo de uma caixa de engrenagem, onde se tem um nível de óleo, algumas engrenagens ou parte de engrenagem estão submersas a esse óleo e outra, no caso aqui, não está submersa ao óleo. Quando as engrenagens começam a se movimentar, esse óleo ele é lançado para cima pelos próprios dentes das engrenagens, jogando esse óleo para diversas partes da máquina, né, dentro da caixa. Então, além de lubrificar parcialmente ou totalmente a outra engrenagem, também ajuda a lubrificar a outras partes, como alguns rolamentos que estão um pouco mais distantes. Isso é uma lubrificação por salpico. Nos motores a combustão acontece uma lubrificação semelhante pelo movimento do virabrequim, do eixo e parte da biela, né, fazendo a movimentação do óleo. A lubrificação por imersão, conhecida também como lubrificação por banho de óleo, consiste em um processo em que o componente a ser lubrificado é completamente imerso no fluido de lubrificação. Aqui no caso de um rolamento, essa parte mais amarela mostra a quantidade de óleo. Então, a parte de contato, nesse caso do rolamento, né, dos elementos rolantes, os rolos com a pista externa é a parte de contato, onde a carga está sendo colocada. Aqui que é importante a lubrificação, essa parte está submersa no óleo. No caso dos mancais hidrodinâmicos, como já foi mencionado, onde é necessário a formação de uma película de óleo, um filme de óleo, separando as partes durante todo o tempo de funcionamento da máquina, né, sem rompimento dessa película de óleo, é muito importante que toda a parte do eixo, toda a parte do mancal esteja submerso no óleo. A lubrificação forçada, ela pode ser por circulação e consiste em um método que faz uso de uma bomba para a transferência do fluido lubrificante de um reservatório, de modo a transportá-lo por entre as superfícies que deverão receber o óleo, o produto lubrificante. O lubrificante segue para o reservatório através de uma linha de retorno, onde é filtrado e através de um trocador de calor sua temperatura atinge o valor desejado. Os sistemas circulatórios trabalham somente com óleos como lubrificante. Então, no caso, não é interessante aqui a utilização de graxa, mas já há algumas situações em que as graxas elas passam aí com um sistema de bombeamento e são jogadas na superfície dos elementos. Então, pode-se ter uma grande central de distribuição do óleo para diversas máquinas, aqui mostrando caixas de redução, um sistema de controle. Então esse óleo ele é bombeado para um distribuidor, esse distribuidor então distribui o óleo para cada mancal através das linhas de distribuição de lubrificante e depois há um retorno desse óleo que passa por um trocador de calor onde mantém-se a temperatura do fluido, né? E também por alguns filtros. Então esse é um caso da lubrificação por circulação. O óleo fica circulando aqui pela máquina, também retira algumas impurezas, algumas partículas, né, fazendo uma limpeza no caso dessas máquinas, né, preservando aí, por exemplo, as engrenagens, rolamentos. Caso uma engrenagem venha a falhar, produzindo algumas partículas sólidas, esse óleo é capaz de retirar essas partículas sólidas e levar aqui até o filtro, onde ele é filtrado. É importante também uma manutenção desse sistema de lubrificação de tempos em tempos e a troca desse lubrificante. Como já foi mencionado, essa troca pode acontecer dependendo em situações de 3 a 5 anos, dependendo do caso, do tipo de óleo e os aditivos que estão presentes nele. Existem empresas que são responsáveis pela lubrificação de grandes plantas de fábricas. E aí se tem um plano de manutenção exclusivo de troca de óleo
E existem sistemas para cada tipo de máquina também. Aqui a gente vê que o sistema lubrifica apenas caixas redutoras, né? Um tipo específico de óleo. Então é importante se fazer um mapeamento dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, para você saber quais os tipos de máquina e quais os tipos de lubrificação que eu vou usar. Se é um óleo mais viscoso, se é um óleo menos viscoso, qual que é a temperatura de operação de cada máquina, para que não haja tanta diferença se caso for uma lubrificação por circulação. Aqui uma imagem mostrando mais simplificado o caso da lubrificação por circulação. Existe uma bomba de óleo que faz passar aqui por um trocador de calor. Esse óleo chega até o mancal, lubrifica o mancal e depois tem um retorno para o reservatório. Sistema de lubrificação forçada por perda. Em um sistema de lubrificação por perda, também conhecido como sistema por perda total, o lubrificante, que abastece o ponto de atrito ou fricção, é sempre consumido, ou seja, sempre será aplicado um novo lubrificante nos pontos de atrito. Os lubrificantes usados em um sistema por perda podem ser óleo, graxa ou graxa fluida. Os sistemas por perdas podem ser por orifício, linha simples, progressivo, linha dupla, linha múltipla, pulverização, ar-óleo. Sistema de lubrificação por orifício. A intervalos pré-determinados, a bomba é acionada e pressuriza toda a linha principal, forçando o lubrificante a fluir através das unidades dosadoras ou distribuidor para os pontos de lubrificação. Decorrido o tempo de operação da bomba, ela é desenergizada e o fluxo de óleo cessa e um novo intervalo é iniciado. Aqui se vê as unidades dosadoras ligadas a um sistema de distribuição de óleo para cada ponto de lubrificação na máquina. São bicos que dosam, que injetam, que colocam óleo em uma posição específica de uma máquina, de uma engrenagem, de uma corrente, de um mancal. Sistema de linha simples de lubrificação. Independente da aplicação, o princípio da lubrificação de linha simples permanece o mesmo. Uma estação de bomba central fornece lubrificante automaticamente por uma linha única de fornecimento ao dispositivo de dosagem de lubrificante. Cada dispositivo de dosagem serve apenas um ponto de lubrificação e pode ser ajustado para oferecer a quantidade exata necessária de graxa ou óleo. Vê aqui uma bomba com óleo e uma linha lubrificando a partir do distribuidor e os bicos, pontos específicos de uma máquina ou de várias máquinas. Sistema de lubrificação progressivo. Os sistemas progressivos fornecem lubrificação contínua desde que a bomba esteja em operação. Quando a bomba para, os pistões do dispositivo de dosagem progressiva param na posição atual. Quando a bomba começa a fornecer lubrificante novamente, os pistões seguirão de onde partiram. Portanto, o circuito progressivo de uma saída da bomba será interrompido quando apenas um ponto de lubrificação estiver bloqueado. O bloqueio serve como meio de controle e força à equipe de serviço a fazer manutenção no sistema. Então, um sistema progressivo facilita a manutenção caso uma das linhas venha apresentar problemas. Sistema de lubrificação de linha dupla. Os sistemas de linha dupla fornecem uma quantidade de lubrificante dosada com precisão para até 2.000 pontos de lubrificação por longas distâncias de até 120 metros. Mesmo se um par de saída ficar obstruído dentro de um dispositivo de dosagem, os sistemas de linha dupla proporcionam lubrificação suficiente para o restante dos pontos de lubrificação do sistema. O volume de lubrificante pode ser dosado individualmente para cada par de saída e pode ser monitorado visual ou eletricamente. Então, é um sistema redundante de lubrificação. Há mais que uma linha lubrificando o mesmo ponto.
Sistema de linha múltipla de lubrificação. Unidades de bombeamento de múltiplas linhas fornecem lubrificante diretamente para os pontos de lubrificação sem dispositivos de dosagem adicionais. Consequentemente, cada ponto de lubrificação tem seu próprio elemento de bombeamento. A concepção do sistema é simples, precisa e mais confiável. As bombas de múltiplas linhas podem ser atuadas mecanicamente, eletricamente e hidraulicamente. Os elementos de bombeamento facilmente trocáveis são, em geral, operados por um câmbio excêntrico. Selecionando elementos de bombeamento com diferentes diâmetros ou configurações de curso do pistão, é possível ter uma configuração de volume de lubrificação por saída da bomba. Ao lado, vê-se um reservatório de óleo com sistema de distribuição, com sistema de dosagem específico para cada parte da máquina. Aqui é o retorno nas linhas de óleo. Sistema de lubrificação ar-óleo. Uma gota de óleo é separada em faixas por uma corrente de ar em um tubo estreito. Ela é então transportada na direção do ponto de lubrificação. O rolamento ou outros elementos são continuamente alimentados com gotículas pequenas de óleo através do bocal de saída. O ar portador deixa o rolamento praticamente sem óleo. Então, vê-se aqui um reservatório de óleo e uma unidade de distribuição onde há entrada de ar comprimido. Esse ar se mistura com o óleo e há um escoamento aqui multifásico de ar e óleo e que é distribuído para partes da máquina através de um aspersor que dispersa, na verdade, as partículas de óleo sobre os elementos rolantes, no caso aqui do rolamento, ou dos elos, no caso de uma corrente. Lubrificação por graxa. É um dos métodos mais utilizados e possui várias formas de realização. A graxa pode ser aplicada manualmente, por sistemas de aplicação centralizada, sistemas de aplicação automática de um único ponto, ou com o uso de pincéis especiais, com o uso de uma pistola de lubrificação manual, as engraxadeiras, aplicando graxa nas graxeiras, lubrificando as partes do mancal, por exemplo, ou engrenagens, eixos, partes móveis de uma máquina.